Olá, somos acadêmicos do 7º período de enfermagem da FAMetro. Fomos de lancha até a comunidade da Missão para uma experiência muito especial. O tema da nossa entrevista é Justiça Climática e Povos Indígenas. Por lá, conversamos com Dona Bernadette, representante comunitária sobre mudanças climáticas, aquecimento global e a COP30, assunto que faz parte do nosso cotidiano. Então, vem com a gente nesse tour e embarque nessa entrevista. Primeiramente, bom dia, Bom dia. Dona Bernadette, né, seu nome. Estamos aqui com a Dona Bernadette, primeiramente. Eh, Viemos tratar de um tema muito importante, né, com os alunos aqui do 7º período de enfermagem da instituição FAMetro, e viemos fazer uma entrevista com ela sobre assuntos relacionados que estão acontecendo vigente no nosso dia a dia, no Brasil e no mundo. Um dos temas é o aquecimento global e, e que está ali dentro das políticas públicas, que envolve política de saúde também, que, que vivemos no nosso dia a dia. E vamos também fazer algumas perguntas para ela relacionadas sobre a COP30, que aconteceu no ano passado. E como ela é representante da comunidade e dos povos, ela tem um conhecimento assim de abrangência maior do que o nosso e vamos tentar sanar algumas dúvidas que temos e fazer algumas perguntas e ela vai nos responder conforme o conhecimento dela. Primeiramente, dona Bernadette, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, tá? A primeira pergunta é relacionada sobre a COP30, tá bom? Primeiro, você sabia que a COP30 foi realizada na Amazônia, em Belém? E o que a senhora acha da importância de discutir mudanças climáticas em uma região tão rica em biodiversidade e povos tradicionais? Bom dia, é um prazer ter aqui vocês no meu sítio. Sejam todos bem-vindos. E eu já sabia dessa realização dessa COP30 em Belém, porque aqui na nossa região foi feito vários encontros de preparação para essa COP, né. Então muitas pessoas, muitas instituições se reuniram para traçar planos, né, para levar para a COP30 para ser discutido lá. Além da COP30, nós também tivemos, paralela à COP30, nós também tivemos a Cúpula dos Povos. Então, praticamente eu participei mais da Cúpula dos Povos, né, mas também fiquei paralela à COP30 sabendo muitas coisas que estavam sendo discutidas lá, e eu já sabia. E foi muito importante trazerem, foi uma estratégia muito boa, trazerem os povos do mundo inteiro para a Amazônia, que é rica em biodiversidade, para conhecer realmente a nossa realidade. Porque muita gente, eles ouvem falar na Amazônia, mas eles não têm nem um pouco de conhecimento do que a gente vive aqui na Amazônia. Sim. E falar sobre políticas climáticas, né, foi muito importante, porque nós aqui na Amazônia, nós vivemos na ponta, né, e eles produzem o desmatamento, eles produzem tudo que destrói, né, a natureza, a biomassa da natureza, eles que destroem, e a gente só recebe as consequências aqui. Então aqui foi muito bom eles virem aqui para conhecer a nossa realidade e saber como que a gente sofre, realmente na pele. A segunda pergunta é relacionada à COP30, que houve muita conversa sobre proteger a floresta e a biodiversidade lá. E como que a senhora vê o papel dos povos indígenas e quilombolas na presença do meio ambiente? Olha, eu vejo a presença dos quilombolas, dos indígenas, na preservação do meio ambiente. Eles vivem essa preservação, eles lutam por essa preservação. E a nossa vida aqui, eu falo a nossa vida porque eu também faço parte desse ambiente, né, desse contexto. E então é muito importante, a nossa vida aqui, e a gente precisa muito de respeito. Então quando se fala na preservação do meio ambiente, muitos deles eles veem preservar o ambiente para quê? Somente para tirar, economia. Então eles vêm de fora, eles vêm com os grandes projetos, com as grandes multinacionais, eles vêm aqui para dentro da nossa floresta, destrói a nossa floresta, ganha o dinheiro e ainda coloca a culpa em cima da gente. Então o nosso papel aqui é muito importante, fazer eles verem que a nossa vida aqui é diferente da deles. Não precisa multinacional para nós preservar a nossa natureza, a gente já vive isso. Quando a gente planta aqui, vocês estão vendo aqui, ó, ao redor onde nós estamos, né. Isso aqui é uma prova viva de uma preservação. A gente vive no meio da floresta, a gente convive e a gente é feliz e a gente preserva a natureza. Esse ar que está aqui, né, nos purificando, né, essa sombra que está dando dessa belíssima árvore, essas árvores que nos rodeiam, esses pássaros aqui, isso faz assim um contexto de vida de preservação. Então, para vocês como alunos que vêm lá da cidade, que vêm aqui para o interior, aqui para a roça, conviver esse momento aqui, é pouco as horas que vocês estão passando aqui, mas é muito importante vocês sentirem que nós, ribeirinhos, que nós quilombola, que os indígenas, vivem aqui dentro sem danificar a natureza. Isso é muito importante. Bom dia, dona Bernadette. Prazer, me chamo Cimei. Eh, Sabemos que na COP30 o tema muito destacado foi a justiça climática. E quem mais sofre com a justiça climática são os povos vulneráveis. Eh, Como a senhora entende por justiça climática diante da população indígena e dos quilombolas? A justiça climática,
ela é mais entendida para os jovens de hoje, eles estão na academia, estão estudando, e os empresários que trabalham com essa cadeia produtiva. Para nós, quilombolas aqui, para nós indígenas que moramos, a gente não entende muito bem disso não, sabe? Porque apesar de ser um assunto novo, né, antigo já, né, de outras COPs que aconteceram, de outros encontros, para nós aqui ainda é pouco conhecido, né? Pouco conhecido essa justiça climática. Por quê? Porque vem lá de cima, ela não vem de baixo. Então, ela não começou da base. A base ela já permanece aqui com a preservação, né, do clima, de proteger, de plantar, de reflorestar, de cuidar disso aqui, trabalhar nossas plantas medicinais, ter nossos conhecimentos tradicionais, a nossa educação de base que vem, né, da nossa ancestralidade. Isso para nós aqui é novo. Mas é muito bom para as pessoas que estão começando a compreender o que é justiça climática, tanta da gente que fala em justiça climática, mas assim, é uma conscientização. Eu vejo isso que tem que ser uma conscientização dos povos, do mundo inteiro, do povo global. Porque trabalhar o aquecimento global depende muito da conscientização de cada um. Todo mundo tem que ter consciência daquilo que vive, daquilo que precisa para viver, para sobreviver. Se você faz um desmatamento, se as multinacionais vêm aqui, seca nossos rios, né? Desmata a nossa área, a área da Amazônia, as beiradas do rio, as florestas, as nascentes, se eles desmatam, eles acabam tudo. Então, só vai gerar um aquecimento global, né, para o mundo. Então, é preciso eles começarem a se conscientizar. Eu vi uma reportagem agora, recentemente, na COP30, estava lá todos os presidentes dos países, os representantes. Então, agora, o presidente da Colômbia, ele decretou, né, que na área dele, no território dele, no país dele, vai acontecer a preservação da floresta. Não vai mais poder entrar as multinacionais para destruir. E ele está sendo muito aplaudido. Então, se todo mundo tiver essa consciência, essa discussão ela vai muito além, não aqui para nós, mas sim para as pessoas que precisam lá das multinacionais, dos países que produzem o aquecimento global, é para eles aprenderem, para eles se conscientizarem, que nós aqui já somos conscientes do que nós queremos. Bom dia, dona Bernadette. Meu nome é Altenir. Sim. A minha pergunta é sobre adaptação às mudanças climáticas. Como construir cidades mais preparadas para desastres naturais? Você acha que as comunidades tradicionais têm conhecimentos importantes para ajudar nessa adaptação? Bom dia, Aldenir. Bom dia. Olha, o nosso conhecimento tradicional aqui, ele não tem nem assim, uma terça parte desse conhecimento teórico que tem nas construções das cidades. A gente não tem assim não posso te responder assim com clareza o que pode ser feito para melhoria na construção dessas cidades, né, para a proteção desses, né, desastres climáticos. O que pode ser feito, assim, no meu entender como indígena, que as cidades elas deveriam ter menos arranha-céus, né, que elas tivessem um patamar de estrutura de construção, né, que elas também fossem mais arborizadas, né, que eles conseguissem plantar árvores frutíferas nas cidades, para que o povo que mora na cidade, aquele povo que não tem condição de ter dinheiro de todo dia ir numa feira no final de semana, para que eles também pudessem ter uma oportunidade de fazer sua coleta na própria cidade, com os campeiros nas ruas, de plantas frutíferas. Esse era um sonho que eu tenho, assim, que se eu fosse um dia uma prefeita e eu pudesse governar minha cidade, eu ia implantar esse projeto, sabe, de arborização frutíferas, para facilitar a alimentação do povo da cidade, do povo carente, onde todo mundo pudesse sair para a rua, levar sua cestinha, passar nas suas árvores, coletar de graça, sem que ninguém pudesse dizer assim, tu não pode pegar isso. Né? Por quê? Porque estava protegendo o meio ambiente, né? Estava protegendo do aumento do clima na cidade, né? E outra coisa também que nós aqui, a nossa tecnologia do Brasil é muito, um conhecimento aqui da roça, mas eu vejo assim, quando acontecem os desastres aqui nos outros estados, né? O nosso Brasil não tá preparado para isso, não. Para as tecnologias, o Brasil tem que investir mais em pesquisa, investir mais nos estudos, né, das tecnologias para implantar meios, né, para que a gente possa ter essa proteção, preparar essa cidade. Porque quando vem um desastre aí, uma vez eu assisti em São Paulo, passou mais de semana, né, todo mundo no escuro, as árvores todas caídas, né, todo mundo estragou seu alimento. Então, é preciso que as pessoas também, o governo,
ele invista mais em estudo, em pesquisa, né, nas ciências e tecnologia. Esse nosso saber tradicional, ele não compete muito nessas coisas da cidade, a gente compete aqui. Aqui no campo a gente sabe como é que a gente pode lidar, mas lá na cidade não. Mas eu tinha um sonho de um dia, se eu fosse uma prefeita, né, eu pudesse trabalhar nessa arborização rica na cidade, entendeu? Bom dia, dona Bernadette. Com licença, eu me Dia. chamo Caroline. Então, a COP30 ela buscou transformar promessas em ações concretas, certo? Então, o que a senhora acha ou acredita que as decisões que foram tomadas ali realmente trarão mudanças positivas para o clima e para as populações tradicionais também? Bom dia, Kelly. Acredito que não. Promessas são promessas, planos são planos, tudo escrito no papel. Para sair do papel, não é todo mundo que tem essa garra para tirar do papel. Primeiro exemplo, depois da Copa. A Cargill, o que que fez? Vocês conhecem, né, a história da Cargill aí no Nordeste, né? Para fechar o rio Tapajós. Vocês viram o que que os indígenas fizeram, foi? Isso foi um descumprimento do acordo de lá da COP30. Cadê a voz do povo? Cadê a voz do povo tradicional? Cadê os seus direitos preservados? O governo Lula foi lá, bonitinho, fez e aconteceu, né? Eu estava lá ouvindo. Mas a primeira coisa que eu vi foi isso: o descumprimento, o desrespeito com o nosso povo, com o povo tradicional. Essa empresa, essa multinacional vai lá, acaba com a vida do Tapajós, né? É lá que eles têm o alimento deles, é lá que eles tiram o peixe deles, é lá que eles têm a água deles pura para eles beberem, para eles se alimentarem. É lá que é a estrada da Amazônia é rio. Nós precisamos dessas estradas limpas, profundas, preservadas para o nosso trânsito. É lá que é por elas, essas estradas, que sai a nossa produção, é o escoamento da nossa produção. Então, louvável é o país que tem a consciência. Eu acabo de dizer para vocês novamente, a Colômbia está entrando, né, com essa promessa, ele está cumprindo, né? O país dele vai entrar, já sancionou que a preservação vai acontecer, eles não vão mais ficar tirando, né, o petróleo, tirando mais a riqueza que tem dentro da Amazônia colombiana. Então, se a Colômbia aqui, nosso vizinho, vai nos favorecer também, né? E também, se o Lula, o presidente, os deputados, os senadores também pensassem nessa melhoria, como sede da COP30, fossem os primeiros a dar bom exemplo, eu diria que ia dar certo. Mas não é impossível. Difícil é, mas não é impossível. Vai da consciência de cada pessoa, de cada administrador. Então, o primeiro exemplo que o Lula deu foi deixar a Cargill aí querer embargar a vida do Tapajós, matar a vida do Tapajós. Isso é revoltante. Isso é revoltante, né? Mas dizer assim, condenar ele, eu não vou condenar, porque ele não vai fazer sozinho. Se ele não tiver apoio dos deputados, dos ministros, ele não pode sozinho fazer isso. O defeito dele foi não ouvir o povo. Então, primeiramente, tem que ouvir o povo, tem que ouvir a base. Se a base, aqui nós que sabemos o que é bom para nós e o que não é. Então, se eles ouvissem a voz do povo dizer, olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai causar isso, esses impactos vai ser assim, né? Vai prejudicar nossa saúde, vai prejudicar nossa vida, a vida do planeta. Vai trazer mais insegurança, mais violência. É o que causa essas coisas, mais a violência, porque todo mundo quer ganhar, só pensa em si, não pensa na vida que tem na terra, não pensa na vida que está nas margens do rio, não pensa na vida que está nas cidades, nas pequenas cidades, nos municípios. Então, ele só pensa em si, né? Dizer que ele está errado, não está. Todo mundo erra, quem não erra? Todo mundo pode errar, né? O bom é que ele regrediu, né? Ele voltou atrás. Mas dizer que isso vai trazer muitos benefícios, pode trazer, mas também vai trazer muitos malefícios também. Então, é vice-versa. Obrigada, dona Beth. Bom dia, dona Bernadette. Eu me chamo Alessandra. E a minha pergunta é sobre as vozes, né? Como a senhora acabou de falar. A gente sabe que na COP30 houve uma grande participação de povos indígenas. Então, eu queria saber o que a senhora acredita que as suas vozes são ouvidas e consideradas a respeito do clima? Sim, elas têm que ser ouvidas. As nossas vozes, elas têm que ser ouvidas. Diz um belo ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Então, quando o povo clama, é porque ele sabe que ele está sentindo na pele. Então, eu acredito que as nossas vozes, elas têm que ser ouvidas. A gente espera ser ouvido, né? E respeitado. Ouvir, eles ouvem. Agora, respeitar é que é o problema. Respeitar é o mais difícil. Mas, 80% a gente é ouvido, né? 80%, 50%. Vamos dizer, 50% a gente é ouvido, 50% não. 50% respeito, 50% não.
Mas o importante é que nossas vozes ninguém não vai calar. Nossas vozes vão sempre ecoar nos 4 cantos do mundo, aonde for necessário. Então, nós temos que ter vozes que clamam, né, que dizem onde que está doendo, que leve ao governo federal e que diga assim, é aqui que precisa política pública, é aqui que precisa ser implantado o projeto plano de tal, sem corrupção. Que chegue na mão de realmente quem precisa. Porque quando chega um projeto desse, fica na mão lá de quem está coordenando. A metade fica lá no meio da cúpula, né, de quem vai coordenar. Fica na mão de técnicos, fica na mão de coordenadores. E quando chega para cá, para a nossa ponta, ainda vai gato pingado ainda. Aquelas pessoas que realmente precisam, muitas vezes nem recebem. Pessoas que nem têm necessidade, que são beneficiados. Eu digo com experiência própria, porque eu sou testemunha viva disso. E não tenho medo de dizer. Tenho não. Não tenho medo de ir em redes sociais, eu não tenho medo de ir numa televisão e dizer o que acontece aqui na nossa área, no nosso interior, com esses projetos que vêm. Então, tem que ser realmente ouvida e que seja realmente respeitada e que chegue realmente da mão de quem precisa. Então, dona Bernadette, muito obrigado, tá, por ter contribuído com seu conhecimento ricamente para cada um de nós, nesse trabalho aqui que nada mais é do que um trabalho de extensão, né, porque a gente sai lá da nossa zona de conforto e vai fazer uma entrevista assim no seu lar, na sua comunidade. E a senhora assim passou todos os conhecimentos de forma assim bem sucinta, de forma clara, no seu ponto de vista e do que a senhora entende com o tema abrangente. Então a gente só tem a agradecer a nossa turma aqui do 7º período por esse momento e esperamos também mais vezes, né, que a senhora possa contribuir conosco sobre mais conhecimento que a senhora vai adquirir em Brasília, sobre novos congressos, novas Copa que tiver por aí. E é isso. Muito obrigado, tá, pela sua participação e tenha um bom dia. Bom dia, gente. Eu que agradeço vocês terem vindo até aqui, né, na minha humilde residência, né, para bater esse papo, essa troca de conhecimento, né, essa troca de saberes, né. E com certeza que cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, a gente tem muito a contribuir, né, para a melhoria do conhecimento do nosso município, da vida profissional de vocês e da vida das pessoas que vocês vão atender. Então, vocês estão se formando para cuidar de pessoas, né. Eu espero que vocês sejam pessoas responsáveis realmente, porque o que vocês vão trabalhar é vida, né, que vocês tenham responsabilidade pelas essas vidas, tenham amor em cuidar dessas vidas. Assim como a gente tem amor em cuidar da natureza, e se a gente cuida da natureza, a gente cuida de vida. Então é muito gratificante eu receber vocês aqui. Não sou nenhuma uma acadêmica, sou apenas uma agricultora, mas assim, aquele conhecimento tradicional que a gente tem, aquilo que a gente vai e aprende, vê o que é certo e o que é errado, a gente tenta passar para vocês, né, para que vocês também possam passar esses conhecimentos aos outros colegas, às outras pessoas que rodearem vocês, né. Então isso é muito importante e eu estou aqui à disposição de vocês, quando vocês precisarem, estou à disposição. Então amanhã estarei indo a Brasília realmente para defender esse território, né, para defender a agricultura familiar, que é uma conferência do desenvolvimento rural sustentável e solidário, né. Então nós iremos buscar políticas públicas para o nosso município. E isso contribui muito. E é uma responsabilidade muito grande. Isso são vozes que ecoam, né. Então as nossas vozes têm que ecoar ao longo do mundo, por onde a gente for. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Outro vídeo.